Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos reunidos para adorar o nome do nosso Deus. E essa noite é uma noite especial, que como igreja, nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Leremos o versículo 6. Isaías 9, versículo 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Que nessa noite, cada família da sua casa possa reverenciar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, que veio a este mundo para que vivesse e morresse em nosso lugar. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Meu coração exalta ao Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Ele me olhou, não me esqueceu. Agora todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. O pobre exaltou, o fraco ergueu. A sua herança prova o quão Ele é fiel. O que prometeu sempre cumpriu. Nossa esperança veio ao mundo, é Cristo a luz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Meu coração exalta ao Senhor.
noite de paz, o céu está brilhante. Feliz Natal de Jesus Salvador. No mundo mal, imerso em pecado, Jesus nasceu para nos libertar. E todos temos nova esperança, a luz do céu, um novo alvorecer. Escutai, cantai a voz dos anjos. É noite de paz. Jesus, o Rei, nasceu lá em Belém. Nasceu o Salvador. Dai glória a Deus, cantai com alegria, louvai a Jesus Salvador, eterno Rei. Ó noite de paz, Jesus, o Rei, nasceu. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme redor. Entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador.
noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo exalus, som de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Senhor, meu Deus, ó Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai. Neste momento, ó Deus, queremos te agradecer especialmente, porque o Senhor, ó Deus, mandou o seu Filho para que nascesse, ó Pai, aqui ao mundo, e que morresse, ó Deus, em nosso lugar. E neste momento, ó Pai, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, porque os teus propósitos, ó Pai, se cumprem e se cumpriram e continuam, ó Deus, se cumprindo, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, porque sentimos o Teu amor, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, ó Pai, mesmo, ó Pai, sendo Deus tão imerecedores. E neste momento, ó Pai, a oração que fazemos é de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fique conosco, a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Que bom podermos louvar ao nosso Deus, cantar louvores ao Senhor. E nesse maravilhoso domingo, dia que o Senhor fez, para o louvor da sua glória, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Passado alguns dias já do Natal, mas o mês de dezembro sempre tem que ser a nós um momento da reflexão a respeito daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E nós agradecemos, como Igreja Presbiteriana Floresta, a todos vocês que estiveram conosco nesse tempo, participando da igreja, participando dos cultos, sendo uma bênção em nossas vidas, podendo a Igreja Floresta abençoar você. E para esse último domingo do ano de 2020, e eu creio que um ano totalmente atípico para todos nós, onde nós aprendemos muito sobre a sustentação, a provisão, o livramento, o agir de Deus em nossas vidas. Nesta noite de domingo queremos falar um pouco a respeito da grandeza de Jesus. É este Deus maravilhoso, encarnado como homem, que veio habitar a terra dos viventes, para nos abençoar, para ser a nós um exemplo vivo e, acima de tudo, para nos dar a palavra de Deus ao nosso coração. O Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Então eu convido você para este último domingo de 2020, abrir a palavra do Senhor no Evangelho que se encontra no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo de número 38, e nós vamos meditar nesse texto a respeito deste grande servo do Senhor que foi enviado a nós, o Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38, você de sua casa, aonde você estiver, no seu smartphone, no seu notebook ou na sua TV, no seu tablet, mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos nesse texto meditar e nele discorrer a respeito da grandiosidade, da grandeza, da majestade deste Deus maravilhoso que se fez homem para nos salvar. O texto do Evangelho de Lucas assim narra ao nosso coração.
No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Pai, te rendemos louvores por esse momento em que podemos ler a tua palavra e nela queremos meditar e aplicar ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Ensina-nos, ilumina-nos a respeito desta verdade, da grandeza de Jesus, o teu único Filho, nosso Senhor e nosso Salvador. Abençoa em nome de Jesus Cristo todas as famílias que neste momento estão diante de ti para receber a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e fala o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz e aprender de ti. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, para muitas pessoas ainda há o entendimento de que o Natal é tão somente um momento de festividade, onde ele tem uma folga no trabalho e ele aproveita esse momento de fim de ano para gastar o 13º. E nós precisamos ressuscitar esta verdade. Esta semana que passou, houve uma palavra do reverendo Hernandes que trazia justamente esta motivação e essa exortação ao coração da igreja para que nós possamos trazer de volta o entendimento de que a celebração do Natal é em razão do nascimento de Jesus. Nós não entramos no contexto da discussão do 25 de dezembro. Até porque, pelas Escrituras, mais do que comprovado, de que não é o mês de dezembro. A questão não é se é dezembro, se é janeiro, se é setembro, se é abril, se é maio. A questão não é esta.
A questão é que a promessa se cumpriu. Aquilo que foi prometido no Éden, a graça de Deus, na desgraça humana por causa do pecado, ela se cumpriu entre nós. Natal é o nascimento de Jesus. Muitos talvez podem até entender isso, que Jesus nasceu. Então a pergunta que deve ser feita é: mas quem é Jesus? E é interessante porque ainda hoje muito se discute a respeito de que quem é Jesus, quem de fato é este que tanto se fala nele. É interessante pensar que logo no primeiro século, nos primeiros anos pós-morte de Cristo, como que as pessoas divergiam a respeito dos pensamentos? Não acreditavam na sua encarnação. Alguns acreditavam que ele apenas era uma emanação de Deus. E tinham aqueles que até mesmo chegavam a pensar que ele fora a primeira criação de Deus, ou seja, que Jesus é uma criatura de Deus. A este nós atribuímos o arianismo, aos que pensavam ser uma simples emanação de Deus, ebionistas, e os gnósticos, então, estes não acreditavam que ele havia se encarnado entre nós. Ainda hoje, 21 séculos depois, muitos pregam um Jesus de um espírito iluminado. Para alguns ele é o Jesus da paz e amor. E a pergunta ainda se torna pertinente: mas quem é Jesus? Para você que me ouve nesta noite, quem é Jesus? Ele não é quem os homens dizem que ele é. Ele não é uma projeção do imaginário coletivo. Ele não é aquilo que sai da mente das pessoas. Jesus não é o pregado pelas religiões. Jesus, ele é quem ele é revelado na palavra de Deus. Se você de fato quer saber quem é Jesus Cristo, conheça as Escrituras Sagradas, medite na palavra de Deus, aprenda com a Bíblia Sagrada, e você perceberá que o texto que nós acabamos de ler nos diz da grandeza de Jesus. O texto nos fala que o anjo Gabriel apareceu a Maria e 2 milagres ali foram revelados. Primeiro, a virgem haveria de conceber. Aquela que estava desposada, ela haveria de ter um filho, sem ter relação com homem algum. E depois o anjo revela a ela que aquela que tendo relação com seu marido, não poderia engravidar. As pessoas a chamavam de estéril, as pessoas diziam que ela era infértil, as pessoas diziam que ela não era capaz de ter um filho, como todas as famílias comuns daquela época e dos dias de hoje as têm. A concepção de Isabel é um milagre do Senhor. Agora, olha que ponto interessante de nós pensarmos dentro da ótica humana. Se fôssemos olhar a situação de Isabel, parece que o milagre chegou atrasado, porque ela já era uma mulher de idade avançada. Os dias já haviam se passado. E quando nós olhamos dentro desta ótica humana, a respeito de Maria, em que alguns teólogos, alguns eruditos do Velho Testamento e do Novo Testamento pensam que ela era uma jovem, uma adolescente entrando na fase da sua juventude, que o Senhor estaria adiantado. Então olha que coisa interessante, em um milagre Deus está atrasado, mas no outro milagre Deus parece adiantado. Agora, olha que coisa interessante. Se nós analisamos o texto
a qual acabamos de ler, verso 26 ao verso de número 38, a centralidade desse diálogo não é a respeito de Maria, mas o assunto ali é tratando a respeito do Filho de Deus, que estaria sendo concebido pelo poder do Espírito em Maria. E nesse discurso, nessa palavra angelical à serva do Senhor, ele ressalta a grandeza do Filho do Deus Altíssimo. Então, algumas características que nós queremos analisar neste texto sagrado a respeito da grandeza de Jesus, no qual queremos nós aprender nessa noite. Quero chamar a sua atenção para o que está escrito no verso de número 32 e no verso de número 35. A palavra de Deus diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 35 está escrito: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, ele não é um filho de Deus. Jesus é o Filho. Há uma diferença nisso. Ele não é um entre muitos, não, ele é único. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo eterno. Jesus é o Deus coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Jesus, ele declarou isso aos homens: eu e o Pai somos um. Jesus não passou a existir. Jesus, ele é Deus desde a eternidade. O profeta Isaías declarou: ele é o Pai da eternidade. Ele desfrutou da glória do Pai antes que houvesse mundo. Então preste bem atenção a respeito deste Jesus. A descrição do menino que nasceu na cidade de Belém, ele é Deus desde a eternidade. Essa é uma das características da natureza de Cristo. Ele é 100% Deus e ele também é 100% homem. Mas antes que os montes nascessem, antes que tudo existisse, antes que tudo fosse formado, antes de todas as eras, ele já existia. Jesus já é antes do tempo e ele não tem fim. Ele é a causa. Ele não é causado, ele não é um efeito de causas, mas ele é a origem de todas as coisas. Se você para pensar, Jesus como Deus, ele não teve mãe. E como homem, ele não teve pai. Olha que coisa interessante. Como Deus, ele não tem uma mãe. E como homem, ele não tem um pai. Olha que maneira grandiosa de Deus manifestar isso. Primeiro, ele já existia antes de Maria. Ele existe antes da fundação do mundo. Ele é eterno. Então ele vem antes de Maria. É talvez algo que os homens não conseguem compreender, porque realmente esse é um grande mistério. Porque o filho precede a mãe. Talvez entre aí a grande discussão filosófica. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Mas a questão é que ovo e galinha são criações deste Deus já existente, eterno. E Jesus é Deus. Ele vem antes. Ele não é obra do homem.
Ele não é criado, mas ele é obra do Espírito na vida de Maria, o Deus Espírito Santo. Cada um cumprindo a sua função, revelada a nós pela palavra, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. É por isso que declaramos, como está escrito em João, que o Verbo se fez carne. Isto é uma obra do milagre do Espírito Santo no útero de Maria, no ventre de Maria. E como Deus, ele sempre existiu. Portanto, Maria não pode ser a sua mãe, porque ele vem antes. Como homem, ele é gerado pelo Espírito. E essa é a razão dele não ter um pai. Não há a participação do macho, do Adão criado por Deus. Ele não é uma concepção da grande maravilha da biologia, de um sêmen com de um espermatozoide, melhor dizendo, com um óvulo. Olha que coisa misteriosa. Então como que ele nasceu? O grande milagre. A sua origem é um milagre. É obra divina, não é obra do homem. Por isso da sua grandeza, diferenciado de todo e qualquer ser criado, até mesmo de Adão e Eva. Então Jesus, ele é anunciado como grande, o Filho do Deus Altíssimo. Se você observar o que nós acabamos de ler nesse verso de número 35, este texto nos revela a respeito da grandeza do seu caráter. Veja que o anjo diz que ele é um ente santo, ou seja, ele não herda o pecado original. Diferente de Davi, do qual Jesus está inserido na genealogia de Davi. Não, é Davi que está inserido na genealogia de Jesus, porque Jesus também precede a Davi. E diferente de Davi, que declarou que em pecado foi concebido, Jesus não foi concebido em pecado. Ele é santo, 100% santo. Ele não é semente do homem, ele é filho de Deus, mas como semente da mulher, como descrito na profecia registrada no livro de Gênesis capítulo 3, verso 15. Da mulher viria o descendente. Esta foi a promessa de Deus, e ele nasce sem pecado. Como representante federativo da espécie humana, todos que vêm de Adão nascem debaixo do pecado original. Mas Jesus, ele não tem participação do homem e da mulher para ser concebido. Ele é 100% santo. E durante todo o seu tempo de existência, ele não cometeu pecado. Diferente do homem que foi criado sem pecado, 100% santo, perfeito diante de Deus, e em seu livre-arbítrio teve a capacidade de ir contra a sua própria natureza santa, desobedecendo a Deus, Jesus jamais pecou. E para mostrar a nós e ensinar a nós que é possível vencer o pecado, ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder aquilo que o coração deseja. Jamais de sua boca houve dolo algum. Mas aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecador por nós. E é isto que nós encontramos na vida de Jesus. Um homem irrepreensível, suas palavras irrefutáveis, suas obras irresistíveis. Quão maravilhosos são os seus feitos, quão grande é a obra do Senhor, porque Ele é grande.
Se você volta os seus olhos um pouco, e eu convido você a reparar o que está escrito, registrado, no verso de número 31, a Bíblia diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus, ele estava junto ao Pai e junto ao Espírito quando criou todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ao ecoar a voz divina, tudo se fez. Este é o Jesus que sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo que há, tudo que os seus olhos podem contemplar e tudo que os seus olhos não conseguem contemplar, foi Ele quem fez. E é muito interessante que nós estamos vivendo um tempo de tantas dificuldades que ainda assim as pessoas têm dificuldades em crer que pelo seu poder todas as coisas foram criadas. Eu até hoje fico tentando imaginar aqueles que são discípulos de Charles Darwin, que estão tentando esperar a evolução do primata chamado homem. O que eu vejo para os nossos dias é um ser criado para a glória de Deus, que por causa do pecado tem o seu coração totalmente afastado de Deus, agir pior do que um animal, totalmente irracional em seus atos. Então entenda isso, que Natal é celebrar aquele que criou todas as coisas, é ter no coração gratidão a este que tudo fez. E não somente fez, mas Ele sustenta pelo seu poder. Todas as coisas pela palavra do seu poder, elas existem. E elas continuam existindo. Tudo que eu e você recebemos vem da parte de Deus. O sol, a chuva. É Ele quem age. Quem somos nós para poder chegar diante de Deus e sermos agraciados, se não for pela graça de Cristo Jesus? O agir provém dele soberanamente. Se um dia você tiver a oportunidade de conhecer a doutrina da providência, estude esta maravilha para você ver que nenhuma folha de uma árvore cai se não estiver debaixo da ação deste Deus, sabendo e permitindo. Uma formiga que muitas vezes nós ignoramos e matamos e pisamos e às vezes nem percebemos que assim o fazemos, Ele tem o controle de tudo isto. O Deus da providência, presente para nos abençoar. Então preste bem atenção, que tudo está no controle de suas mãos. E é por isso que é dado a Ele esta dádiva de ser o nosso Salvador. Meu querido, preste bem atenção. Na sua obra realizada entre nós, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Cumpriu-se a palavra, a cabeça da serpente ela foi esmagada. Ele expôs o diabo e as hostes do inferno ao desprezo. Ele se manifestou para desfazer todo o mal. Volte-se para Ele, porque Ele veio para vencer o pecado e Ele venceu. E nele, e somente nele, nós somos mais do que vencedores. É por meio de Jesus, o Filho de Deus, que somos reconciliados. Mortos em nossos delitos e pecados, recebemos a vida por meio de Jesus. Que grande obra! Que grande feito! Obra que nenhum de nós seria capaz de fazer. Ele fez, Ele morreu por nós. Este é Jesus, o Filho de Deus.
o profeta João Batista declarou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus nasceu para morrer a nossa morte. O meu pecado, o seu pecado, nosso pecado, o levou para a cruz. Este é Jesus, que veio trazer a nós o reino de Deus, estabelecer em nós o reino da eternidade, o reino da glória do Pai. É por isso que os homens não conseguiam compreender. Mas aonde está o teu trono? Aonde que é o seu reino? O reino de Deus não é uma questão de um reino terreno, mas ele é um reino espiritual e subsistirá para todo sempre. O governo de Deus não é debaixo de espada, não é debaixo da conquista, da tirania, do morticídio, não é na força dos tiranos, mas ele governa pelo amor. E o estabelecimento do reino de Deus é o seu coração, a sua vida transformada. Este reino, ele é um reino de justiça, alegria e paz. E não é tudo que nós desejamos para esse fim de ano. Não é isso que nós esperamos, que o ano de 2021 seja um ano de alegria, diante de um 2020 que foram de tantas tristezas. Que o 2021 seja de justiça diante de tantas injustiças que teve nesse ano de 2020. Que haja paz em todas as esferas da nossa vida, na política, na economia, entre os reinos. Então preste bem atenção. É por isso que o reino de Deus está estabelecido a todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as línguas, a todas as nações. Jesus morreu para estabelecer esse reino a todos, e isto para sempre. O reino dos homens se findará, mas o seu reino permanecerá. Daniel fala a respeito disso, deste reino que há de preencher toda a terra, e está sendo dado este tempo em que nós estamos vivendo. Querido, eu convido você mais uma vez a pensar a respeito não somente do Natal que já se foi, mas agora nós já estamos esperando vir o Natal de 2021. E se você parar para pensar, olha como que esse ano passou tão rápido. Eu disse para alguns amigos, alguns irmãos, que 2020 foi um ano da misericórdia de Deus sobre nós, porque Deus encurtou esses dias. Diante do que o marco do ano 2020, que foi o Covid-19, Deus encurtou os dias. Passou assim, mês de agosto, que nós damos por ser um mês mais demorado, sendo que todos os meses são iguais, todos os dias têm as mesmas 24 horas, mas por talvez até costume humano, a gente diz que agosto é o mês que mais demora, porque nele não tem feriado, né? Passou assim, porque esse reino está sendo estabelecido entre nós. E aqui eu quero concluir a minha meditação nessa noite. O que essa grandeza que o anjo Gabriel declarou a Maria naquela época implica a nós hoje? Deixa eu te dizer uma coisa. Os homens costumam dizer assim: Deus tarda, mas não falha. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Deus não chega atrasado. Deus não chega adiantado. Deus chega no tempo certo. Deus não estava atrasado na vida de Isabel. Pensar que já era tarde demais para viver o milagre, Deus agiu no tempo certo. E na vida de Maria, do mesmo modo, não era cedo demais, era a hora certa. Então pense nisso.
Não existe isso de que Deus tarda. Deus não está atrasado, Deus não está adiantado. Deus está onde deve estar, no tempo certo, porque Ele é Deus. E sendo Deus, para Ele não há impossíveis. Então você que já desistiu das promessas de Deus, você que já não consegue mais crer, em nome de Jesus, pare para pensar naquilo que Ele fez. Olha a pergunta que Maria faz, lá no verso 34. Mas como que vai ser isso? Então o anjo responde: a tua prima Isabel, já velha e estéril, ela vai dar à luz. Porque Ele tem o poder de fazer o milagre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Creia, não há impossíveis para Deus. Lance diante do Senhor o seu anseio. Coloque diante de Deus e creia no impossível. O que é impossível para mim, para você, aquilo que é impossível aos homens, para Deus não há impossível, se esta é a sua vontade. Portanto, submeta-se ao tempo de Deus e não ao que você quer. O tempo e o modo pertencem a Ele. Veja que o anjo declara a Maria: você é favorecida, você é bendita entre as mulheres, você é uma mulher crente, uma serva crente. E a palavra de Deus no verso 38 diz que ela era uma mulher disponível para viver a vontade de Deus. No seu nascimento, os anjos declararam, anunciaram aos pastores, e eles adoraram o Senhor. A narrativa bíblica diz que magos vieram por lugares distantes e adoraram o Senhor. Os seres celestiais o louvam. E talvez a pergunta que precisa ser feita é: e você? Como é que está a sua adoração? Como é que está o seu louvor? O que é para você o verdadeiro Natal? O que é para você a grandeza de Jesus? Que o Senhor te abençoe. Que você pare para pensar nesses preceitos e nessa verdade, para que você possa viver um tempo diferente, para adorar e louvar ao seu Senhor e ao seu Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho de Deus, seja sobre ti. Que o amor de Deus, amor que não mede condições, se derrame abundantemente sobre sua vida. E que o eterno consolo e a comunhão do Espírito seja sobre ti, sobre sua casa, sua família, os filhos e os filhos de teus filhos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. A Igreja Presbiteriana Floresta, enquanto Jesus não volta, continuaremos a servir como uma igreja viva que serve a este Deus vivo. E já convido você para o culto da virada, na noite de 31 de dezembro. Nós estaremos transmitindo o nosso culto para que do conforto, para que da segurança da sua casa você possa migrar de 2020 para 2021 na presença deste Deus grande, Jesus, o Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima noite. Shalom Adonai.